Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o Astarion. Hoje a gente vai ver um pouco a respeito de parâmetros e funções. Então, eu vou começar definindo uma função chamada de desenhar retângulo. Ela vai ter os parâmetros x, posição x, posição y, tamanho de x e tamanho de y, ok? E aí eu vou printar. Você desenhou um retângulo Então, só para ilustrar, né, um exemplo, eu vou chamar essa minha função, e tecnicamente ela não é uma função, né, ela é um procedimento. Por quê? Porque em funções a gente teria que ter o valor retornado aqui, né? Então ela retorna alguma coisa, certo? Só que aqui, como eu não estou retornando nada, eu só estou usando esses valores para mostrar na tela, então ela é um procedure, né? Ela é um procedimento, não uma função. Então, por exemplo, eu posso passar, eu vou querer que a minha posição x seja 100, posição y 200, tamanho x vai ser 40 e o tamanho y vai ser 60, ok? Eu vou rodar e ele falou: você desenhou um retângulo 100, 200, 40, 60, certo? É isso que eu quero. E aí, esse tipo de parâmetro, pessoal, a gente chama de parâmetro posicional. Por quê? Porque cada posição aqui importa. Então, o 100 eu estou passando para o primeiro, o 200 eu estou passando para o segundo, 40 para o terceiro, 60 para o quarto, ok? Só que eu quero, por exemplo, fazer de outra forma, né? Eu vou querer passar de outra forma esses parâmetros. Eu quero, por exemplo, tamanho x, tamanho y 80, posição x vai ser 200 e posição y 350, por exemplo, né? Vou rodar e olha só, o posição x que eu coloquei aqui no terceiro, ele tá entendendo que é para colocar no primeiro parâmetro aqui de cima, que no caso é a posição x mesmo, né? Então isso a gente chama de named parameter. Que é? É um parâmetro nomeado, né? Ele já vem com nome e você consegue colocar o valor que você quiser para ele. Agora então esse aqui, parâmetro posicional. Esse aqui, parâmetro nomeado ou named parameter. E aqui em cima eu posso fazer uma terceira coisa, que é default parameter, ou seja, parâmetro padrão, ok? Então o que é esse parâmetro padrão? Eu posso definir um x e um y padrões. Então x em 100, y em 220, ok? E aí o que eu vou fazer? Quando eu chamar a minha função, que no caso é um procedure, né? Desenhar retângulo, eu só passo o tamanho y, né? E o tamanho de x,
que é o meu segundo parâmetro, ok? Então eu vou rodar. Epa, olha só, ele me deu... Ah, tá, esse erro aqui, tá, eu já sei por que isso acontece. Só que se eu arrumasse, poderia quebrar as outras coisas. Bom, eu vou arrumar mesmo assim, porque não tem nada a perder aqui, né? Então, o que acontece? O Python, ele vai reclamar, ele vai falar: opa, campeão, você está colocando parâmetros que não tem valor padrão depois os que tem valor padrão, e isso não é bom, isso não é uma boa convenção. Então, o que a gente faz? A gente normalmente coloca os parâmetros que tem valor padrão no final da minha função, porque assim eu só passo os que precisa, e os que não precisam, ele já está completo. Você não precisa, tipo, colocar uma vírgula aqui para deixar vazio, você entende? Então eu vou rodar aqui, ó. Ele vai mostrar 100, 200, posição X e posição Y, certo? 220, 120 de tamanho X, 50 de tamanho Y. É o que eu quero. Bom, aí, dando prosseguimento, né? Eu posso definir uma função dobrar valor, e essa função recebe x e ela retorna 2x, ok? E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir para ele desenhar retângulo, e para ele colocar, eu vou copiar, aliás, isso aqui, não, mais fácil, vou simplesmente colocar a função aqui, certo? Epa, e aí eu vou descer com ela aqui, tá? Então, desenhar retângulo e d igual dobrar valor. E o dobrar valor eu vou passar para ele o número 12, por exemplo. Eu vou printar o meu A e eu vou printar o meu B, ok? Então são só esses dois valores que eu tenho. Olha só o que acontece. Aqui no meu A ele está retornando none. O que é none? É uma variável que não tem valor nenhum. Ela não foi iniciada assim, sabe? Então o que acontece? Lembra que eu falei que procedures não possuem retorno? Eles não retornam nada. Então você, quando armazenar o valor do retorno dele, ele vai te retornar nada, né? Ele vai te printar o nada aqui na tela, porque não tem nada naquela variável. Já o B, ele, como eu coloquei essa palavra return, ela é o que importa aqui nesse caso, né? Como eu coloquei o return duas vezes o x, ele vai retornar, ou seja, ele vai jogar para minha variável esse valor. Então, quando eu chamo o dobrar valor 12 aqui para o B, ele vai fazer esse cálculo aqui, 2 vezes x, e vai armazenar no meu B. Então, por esse vídeo é isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção, e se ficou alguma dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal para receber novos vídeos. Considere doar qualquer quantia para os endereços que aparecem na sua tela ou abaixo, na descrição. Obrigado e até a próxima!